Oi, gente, bom dia. Oi, Romina, seja bem-vinda. Como é que você está? Gente, nossa live de terça-feira, né? A gente tem estado aqui normalmente às terças e às quintas-feiras com vocês. Temos falado normalmente aqui sobre saúde suplementar, que é o nosso tema maior. Então, as nossas lives têm acontecido aqui às terças e às quintas-feiras, né? O nosso horário mudou. Normalmente era às 6 horas da manhã, horário de Manaus, e às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Em função de algumas sugestões, né? De vocês mesmos. Oi, Iris. Iris chegou. A gente alterou o horário e agora o nosso horário passou a ser de 5h47. Normalmente entre 2 e 3 minutos antes. Mas é de 5h47 até as 6h. E inicia às 5h47 Manaus e às 6h47 Brasília, tá? 5h47 Manaus, 6h47 Brasília, tá bom, gente? Eu sempre me enrolo nesses horários aqui, mas são esses os horários pré-definidos aqui pra gente iniciar. Eu sempre inicio um pouquinho antes, porque a gente tem alguns compromissos, né, no início do dia, tanto eu quanto vocês. E aí eu tento iniciar um pouquinho mais cedo pra gente não se atrasar também nos nossos compromissos diários, né? Além desse nosso bate-papo aqui, que eu considero muito interessante. E, gente, sempre que eu termino essas lives aqui, essas nossas conversas, eu deixo lá nos stories uma caixinha de perguntas e eu deixo também sempre à disposição no meu direct, no Instagram, tem o meu Facebook, tem o meu WhatsApp, que fica lá também, né? Ontem, inclusive, nós estávamos off em tudo, né, gente? Nossa Senhora, como foi que vocês conseguiram lidar com esse dia? Totalmente off, gente. Pra mim, eu confesso pra vocês que foi um pouco difícil. A gente tá mesmo habituado nas redes sociais e nesse nosso mundo virtual aqui, né? Mas a gente conseguiu sobreviver e deu tudo certo. E os nossos horários são esses, tá? E como eu tenho deixado essas caixinhas de perguntas, como eu tenho deixado sempre aberto para perguntas, esses nossos bate-papos, eu converso muito com vocês pelo WhatsApp. Quem me procura pelo WhatsApp eu sempre respondo. Mas ontem, sexta-feira, acho que foi sexta-feira especificamente, chegou várias perguntas bem interessantes de uma única pessoa. Eu respondi para ela no WhatsApp, né, como sempre. Olha ali no corredor, meu bebê. Respondi, mas eu quero compartilhar com vocês aqui também essas perguntas dela e esses questionamentos aí e as respostas que a gente teve, né? Que a gente direcionou para ela. O nosso bate-papo aqui, o bate-papo que eu tive com ela, eu acho interessante a gente discutir aqui agora. Eu passar para vocês, tá? Oi, Dudinha, tudo bem? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre isso, porque eu achei muito interessante as perguntas dela, sabe? E é enriquecedor. É bom que nós saibamos, é bom que nós discutamos aqui. Mandem perguntas. Se vocês quiserem mandar as perguntas e quiserem que eu responda no próprio WhatsApp, eu respondo. Se quiserem que eu responda no próprio direct, também eu respondo. E se quiserem que a gente traga aqui como um bate-papo, eu trago também. E a gente discute aqui de forma mais ampla com todos, tá bom? É interessante que uma pergunta... A minha pergunta pode ser a dúvida de alguém também. A minha dúvida pode ser a dúvida de outro. Então, é bom que nós conversemos aqui de forma ampla para a gente tirar todas as dúvidas, tá bom, gente? Então, a pergunta dessa nossa amiga, ela iniciou sobre contratos, né? O anseio dela é sobre contratos. E ela perguntou o seguinte, na íntegra a pergunta dela, tá, gente? Eu queria saber como funciona o fluxo de uma negociação entre operadora e prestador. Quem inicia essa negociação? Esse é um fluxo que a gente, inclusive, já discutiu aqui em outras lives, né? A gente já discutiu aqui em outro bate-papo. Mas quanto mais nós falarmos sobre esse assunto, é melhor. Quanto mais nós nos inteirarmos a respeito desse assunto, é melhor. Quanto mais estudarmos na saúde suplementar, mais enriqueceremos esse nosso mundo, mais teremos subsídios para atuar com clareza, para atuar com autoridade, para atuar nesse mundo com tudo que a gente tem de subsídios para prestar melhor assistência ao usuário dentro dessa nossa negociação entre prestadores de serviço de saúde e operadoras de plano de saúde, tá? Nessa nossa saúde suplementar, dentro dessa nossa complementação da saúde pública, né? Que nós já sabemos o tamanho da importância que temos nesse nosso mundo aqui da saúde.
Então a pergunta dela foi como, né, como funciona o fluxo, né, de negociação entre prestadores de serviço e operadoras de plano de saúde. Como é que funciona isso, gente? O que acontece? Normalmente, para iniciar um contrato, para iniciar esse acordo, para a gente iniciar essa contratualização, se não existe ainda o contrato, o prestador. Normalmente nós temos a instituição de saúde, que é o prestador. Quando eu, prestador, me estabeleço no mercado, quando eu resolvo abrir a minha instituição, a minha empresa, e a partir de agora eu vou prestar serviço, eu ainda não tenho nenhum parceiro. Quem é que vai buscar esse parceiro como rotina, gente, como regra geral? Quem inicia essa parceria, quem inicia essa busca pela parceria é o prestador. Isso não significa que a operadora não faça isso ou não busque essa parceria em alguns momentos. Ela busca também, porque a operadora também inicia um serviço no mercado em algum momento. Mas na grande maioria das vezes, quem busca esse serviço, quem inicia essa busca por essa parceria é o prestador de serviço. A operadora busca também quando ela quer complementar a rede, quando ela perde um prestador de um determinado serviço na rede na obrigatoriedade dela, né? Porque existe uma obrigatoriedade de prestação de serviço estabelecida pelo rol da ANS. Então, as operadoras de plano de saúde precisam disponibilizar para os seus usuários tudo que estabelece o rol da Agência Nacional de Saúde. Então, quando ela perde um prestador desse, que complementa essa rede dela, ela precisa buscar outros prestadores. Então, nessas situações, a operadora de plano de saúde busca novas parcerias ou busca a inclusão de serviços em parceiros que ela já tenha e que tenha credenciado apenas alguns serviços, não a totalidade do que esse prestador tem disponível, tá? Então, existe essa cadeia de negociação, essa cadeia de interesses que tanto é do prestador quanto da operadora. Mas, na grande maioria, quem busca esse serviço de credenciamento, esse serviço de negociação, é o prestador de serviço de saúde, tá? E quando ele busca esse serviço, quando ele pensa em negociar com a operadora de plano de saúde, o que ele deve pensar, gente? O que ele deve analisar? O que é importante que o prestador saiba quando ele pensa em buscar uma negociação e fazer uma parceria e firmar uma parceria com a operadora de plano de saúde? A primeira coisa que ele tem que pensar é nos custos dele. Ele tem que estudar muito bem os custos dele, tá? Para eu ofertar um serviço, eu tenho que saber quais são todas as despesas, qual é todo o custo que envolve para a prestação desse serviço. Claro que além dos custos, existe também a concorrência, mas eu, enquanto prestador, eu não posso direcionar para a operadora de plano de saúde uma proposta de prestação de serviço meramente com base na concorrência. Para eu me estabelecer no mercado com autoridade, eu preciso conhecer o meu diferencial e os custos envolvidos nos meus serviços, tá? Claro que eu vou avaliar também o mercado, isso não tem como fugir, mas o ponto mais importante, você precisa ter, quando você busca uma negociação, você precisa ter conhecimento de causa para você ter autoridade nas suas argumentações. A autoridade de argumentação é saber seu diferencial, é saber defender seu diferencial. E defender esse diferencial com responsabilidade também, sabendo que você precisa trabalhar dentro desses seus custos e desse seu diferencial a sustentabilidade. Eu preciso entender que tanto eu enquanto prestador, quanto a operadora de plano de saúde, precisamos estar estabelecidos no mercado, porque eu dependo da operadora, a operadora depende de mim. Nós somos uma rede, somos vias de mão dupla, um precisa do outro. Interesses distintos? Sim. Por quê? Porque a operadora de plano de saúde busca o menor preço possível. Imagina, o menor preço possível para que ela subsidie sua rede de usuários. O prestador busca o quê? O melhor preço possível para ele. Melhor preço possível para o prestador é um valor superior para a operadora. Então, são interesses distintos, mas na verdade eles acabam convergindo. Porque apesar de um buscar o menor preço e outro buscar o melhor preço, a gente tem que pensar também em valores. Em valores para quê? Para prestar melhor assistência ao usuário. Quando eu falo de valores, eu não estou falando exclusivamente de preços. Eu estou falando no que está inserido na minha prestação de serviço, tá? Quanto vale o meu serviço? Esse é o meu diferencial. Qual é o meu diferencial? Esse é o meu valor,
tá? E é isso que eu tenho que vender, é isso que eu tenho que mostrar para as operadoras de plano de saúde, eu enquanto prestador, tá bom? Então, quando eu penso em mandar uma proposta para a operadora, eu tenho que estudar todas essas nuances de mercado, tá? O que eu tenho que pensar também? Eu tenho que pensar que existem documentações específicas. Eu, enquanto prestador, tenho que ligar para a operadora. O que eu faço? Ligo para a operadora de plano de saúde, busco saber quem é a pessoa responsável por fazer fazer esse trato, por fazer essa negociação. Pego todas as informações a respeito, porque nem todas as operadoras de plano de saúde pedem as mesmas documentações. Então, uma pede um determinado documento, outra pede outro. Então, eu devo saber quais são as documentações específicas para esse meu processo não travar pelo meio por falta de um documento, né? Fica sempre à disposição, te coloca à disposição da operadora, faz um contato frequente. Depois que você encaminha a sua proposta de prestação de serviço, a operadora vai te encaminhar normalmente a relação de documentos que ela precisa, se ela tiver interesse no seu serviço. Busca um contato, busca uma conversa, procura a pessoa específica e, se possível, uma reunião. Quase todas as regiões, gente, normalmente as operadoras de plano de saúde, ainda que seja à distância, ainda que esteja distante da sua área de atuação, mas normalmente tem um representante. Oi, Antônio, seja bem-vindo. Tem um representante, e esse representante, a gente passou um tempo sem poder reunir de forma presencial, hoje a gente ainda está um pouco limitado em relação às suas reuniões presenciais, mas a gente já consegue fazer algumas, claro, com todos os cuidados possíveis. E reuniões online, a gente costuma fazer reuniões online, então conversa, procura organizar uma reunião entre você aqui, prestador, né, e você, prestador, e operadora de plano de saúde. O comercial, normalmente os prestadores têm na sua estrutura o setor de comercial, o processo comercial. É importante que tenha. Nem sempre os prestadores têm esse setor muito bem definido. Então, quando o prestador não tem esse setor comercial muito bem definido, quem faz essa negociação pode ser o pessoal do financeiro, pode ser o faturamento, pode ser o gerente operacional, não sei, gente, a estrutura de cada empresa, cada um monta da forma que lhe convém, mas o ideal é que tenha esses fluxos muito bem definidos, porque esse processo de negociação é muito longo, é demorado, não é um processo rápido. Normalmente, um processo para ele concluir, quando você inicia uma negociação com a operadora, ele não conclui, a não ser que tenha um interesse grande da parte da operadora, a não ser que ela tenha um interesse maior do que o seu prestador. Mas se o interesse seu prestador for maior do que a operadora, acredite, você leva uma média de 3 a 4 meses para concluir um credenciamento. Isso se você ficar insistindo, se você ficar ligando, se você ficar em contato, se você se disponibilizar, se você tiver um bom relacionamento, se você tiver alguém para quem direcionar essa demanda, isso facilita. Mas se você não tiver, o processo fica cada vez mais lento. Então, você leva um tempo grande, você leva um tempo considerável. Então, o ideal é que tenha o setor, o processo muito bem definido dentro da sua empresa, o processo do comercial, tá, gente? É importante ter a questão do negociador, para não ficar um processo disseminado, né? Alguém faz uma parte, o faturamento faz uma parte, a gerência operacional faz outra, e tem as funções distintas de cada setor. Então, o ideal é que tenha, assim, dentro da estrutura da empresa, o setor comercial. É bem importante, não é menos importante, tá, gente? É tão importante quanto os demais processos. E aí a pessoa perguntou também, dentro dessas perguntas, ela perguntou se esse processo é demorado. Como eu já falei a vocês, é muito demorado, principalmente se essa solicitação de credenciamento partir unicamente ou inicialmente do prestador, e a operadora já tenha nessa rede de credenciamento dela, já tenha demandas que são iguais às suas, serviços que são semelhantes aos seus, e aí cabe o seu diferencial, cabe o seu estudo, cabe você conhecer qual é o diferencial da sua instituição, né, para você ofertar isso, não necessariamente com preço. Você não ganha sempre uma proposta porque o seu preço está menor. A gente sabe que o interesse
Existe esse interesse em relação à subsistência, em relação à sustentabilidade, valores. Hoje existe um estudo muito grande às operadoras de plano de saúde para se estabelecer no mercado, para continuar no mercado ofertando os serviços para os seus usuários. Então, buscando novos modelos de remuneração, porque hoje o que existe, ou a grande massa que existe de prestação de serviço ou de negociação, é o modelo fee-for-service, ou seja, baseado apenas em valores, baseado em preços, né? Baseado em serviços, né? Hoje se busca modelo de remuneração por performance, baseado em valores, que valor significa preço necessariamente. Tem se buscado novos modelos de remunerações. Se você, prestador, já tiver na sua estrutura essa definição, essa proposta para mandar para a operadora, é um diferencial também. Se você já tiver um modelo de remuneração diferenciado dos demais que são praticados hoje, com muita frequência é o fee-for-service, você já entra com um diferencial grande. Então, estuda o que a operadora precisa, estuda o que a operadora já tem na rede dela aqui, a oferta, qual é a grande demanda de oferta que ela já tem, e busca ofertar para ela o que ela precisa realmente. Oferta toda a sua estrutura, todo o serviço que você tem, mas pontua, né? Enfatiza o que você realmente percebeu no estudo de mercado e que a operadora precisa. Isso facilita, tá? Isso pode reduzir o tempo. É necessário que você tenha esse conhecimento, esse embasamento, tá? Se preocupe com seu parceiro de negócio, tá bom? Então, leva um tempo sim, gente, leva tempo, porque esse é um processo que deve ser analisado com muito critério e depois de estabelecido um contrato, gente, é meio que um casamento. Fechei um contrato, não que ele seja vitalício, ele tem um tempo de validade. Normalmente o contrato é 1 ano de funcionamento, as regras. Ele pode ser rescindido, depende do que o jurídico vai dizer aqui, se ele pode ser rescindido a qualquer momento por uma das partes com esse critério. Mas quando você fecha o contrato, você já analisou todos os critérios, tanto de um lado quanto do outro. E você decidiu trabalhar com essa pessoa, você decidiu estabelecer essa parceria. Então é bom que tudo esteja muito claro, tá? Conhecer as normativas, conhecer as resoluções, saber o que é obrigatório conter no contrato, porque existem as cláusulas obrigatórias, tá? Definida pelas resoluções, definidas todo contrato, tudo que existe na saúde suplementar é regulamentado pela Agência Nacional de Saúde. Então todos os critérios, tudo que deve conter nesse contrato já está pré-estabelecidos em diretrizes e normativas, tá? É necessário conhecer essa pessoa do comercial, esse gerente comercial ou esse coordenador, independente da estrutura que você tenha na sua empresa, precisa conhecer, invista nesse profissional, tá? Esse profissional não é menos importante dentro da empresa, invista nesse profissional, ele precisa conhecer, tá bom, gente? A pessoa pergunta também, é utilizado algum sistema para calcular? Quais são os cálculos que são feitos antes de encaminhar uma proposta para a operadora? Além de toda essa análise, você tem que pensar nas suas tabelas. E aí você tem que pensar nas suas tabelas de honorários. O que você oferta? Você, prestador, tem o que para ofertar? Você tem apenas serviços de imagem? Nesses seus serviços de imagem, tem alguns que levam materiais e medicamentos? Você precisa conhecer. Não oferte um serviço sem conhecer os seus custos. Essa é uma grande dificuldade de alguns prestadores. Gente, recentemente eu visitei um prestador pequeno, mas independente do tamanho, gente, quando você decide entrar no mercado da saúde, independente do seu tamanho, você precisa entrar estruturado, senão você não vai sobreviver nesse mundo, você não vai sobreviver nesse mercado da saúde, você precisa entrar com um mínimo de estrutura, você precisa entrar estruturado. Então, esse prestador que eu fui visitar, ele ofertava procedimentos que contemplam a utilização de medicamentos, imagina biópsia, imagina uma ressonância, e ele cobrava simplesmente os serviços, os honorários, não estava preocupado com o custo, não está preocupado com o material, não está preocupado, não é que ele não esteja preocupado, ele não tem conhecimento, ele não buscou um profissional que tenha o conhecimento devido para orientá-lo e saber o que ele deve encaminhar para a operadora como cobrança. Então, o seu contrato não prevê a utilização, não prevê os valores, não prevê a negociação para materiais e medicamentos, não prevê a negociação para taxa, quando na verdade ele utiliza tudo isso.
um serviço, uma biópsia que ele poderia encaminhar para a operadora, tem uma agulha de biópsia que é cara, tem todo o custo da realização do serviço, isso não estava sendo embutido. Ou seja, esse prestador está tendo no mínimo uns 20 a 30% de prejuízo. Ele está encaminhando uma cobrança inadequada para a operadora. E quando a gente analisa isso dentro do Banco de Estrutura Geral, a gente chama isso de quê? De glosa cega. Por quê? Porque ninguém viu. O prestador não sabe que não está cobrando e ele não vai receber essa glosa nunca. Quando ele recebe uma glosa da operadora, ele consegue estruturar o processo dele e implementar. Né? Se ele cobrou errado, ele implementa essa organização dentro do seu processo e passa a cobrar corretamente. Se ele não conhece essa glosa, se ele não conhece essa estrutura mal feita dentro da sua instituição, ele vai continuar fazendo. E quem está perdendo? Ele. Porque a negociação não foi bem feita. Não foi feita por um profissional habilitado. Não foi feita por um profissional que tenha conhecimento nesse mercado. Então, é necessário ter conhecimento da sua estrutura. Tá? Não é um serviço. Eu preciso conhecer tabelas. Eu preciso saber sobre honorários. Qual é a tabela que eu vou encaminhar para a operadora? Hoje, as tabelas mais utilizadas, principalmente de honorários, aqui na minha região, gente, aqui em Manaus, a tabela que eu mais utilizo é a CBHPM. A gente sabe que ainda existem negociações com base em LPM, negociações com base em AMB, mas a tabela mais estruturada e mais utilizada aqui, na minha realidade, é a CBHPM. Então, hoje a CBHPM já está na versão 2020 ou 2021, não me recordo agora a última versão. Mas as mudanças acontecidas foi na versão de 2018, tá? CBHPM 2018 passou a ter algumas alterações nas suas instruções gerais. Mas você precisa conhecer as instruções gerais da tabela, você precisa saber sobre custo operacional, você precisa saber sobre o escalonamento de cobrança quando você trabalha com tanto honorários, como procedimentos cirúrgicos, como exames de imagem. Você precisa conhecer a tabela como um todo, gente. É necessário conhecer a tabela de honorários. É necessário conhecer a tabela de materiais e medicamentos. Se você oferta um serviço que contempla a utilização de materiais e medicamentos, conheça a tabela de materiais e medicamentos. O que você vai ofertar? Medicamentos hoje, a negociação normalmente é feita com base no Brasíndice. Medicamentos, materiais, Simpro. Isso não é uma regra geral. As operadoras também já têm suas tabelas próprias. Então, você precisa saber... Beliane, que prazer ter você aqui. Você precisa saber quais são as regras que essa operadora, qual é a estrutura dessa operadora de plano de saúde, o que ela utiliza. Ela utiliza como regra para cobrança de materiais. É uma tabela própria? Se for, já oferta o seu serviço dentro do que a operadora espera. Se ela não tem isso como definição única, eu acho que a Central Nacional já tem tabela própria. Tem algumas operadoras que têm tabelas próprias, tanto de materiais quanto de medicamentos. Procura saber de que forma essa operadora trabalha para você encaminhar sua proposta já dentro da estrutura esperada por essa operadora de plano de saúde. Se ela não tem, conheça as tabelas existentes e possíveis de realizar sua cobrança de materiais, de medicamentos e de honorários, tá bom? Não tem como encaminhar uma proposta para a operadora sem conhecer tabelas. Eu preciso ter um programa gigantesco para fazer cálculos? Não, não preciso. Eu posso iniciar como um pequeno prestador, sim, apenas conhecendo a forma de calcular esses honorários e a forma de calcular medicamentos. Eu tenho que saber que na tabela simples existe a coluna do preço máximo ao consumidor, eu tenho que saber que existe a coluna do preço de fábrica, eu tenho que saber que existe a coluna dos medicamentos isentos de ICMS. Quem trabalha com oncologia, por exemplo, tem as regiões que estão definidas na sua estrutura governamental, que prevê essa isenção do ICMS para esses medicamentos que estão nessa coluna. Você precisa saber, tá? Precisa conhecer a estrutura da sua região também, tá? Precisa saber tudo sobre impostos, precisa conversar, fala com o seu financeiro sobre algumas situações. Quando você vai negociar, o ideal é que você converse com os demais setores. O setor comercial não tem que trabalhar de forma isolada. Antes de encaminhar uma proposta para a operadora, fala com o seu setor de faturamento, ou processo de faturamento, como queira, fala com o seu gerente operacional, fala com o financeiro, fala com o jurídico, faz um comitê organizacional.
conversa com as pessoas, entende o fluxo de funcionamento da sua empresa como um todo, para você encaminhar uma proposta subsidiando todos os setores, tá? De forma que você mande isso estruturado para a operadora. Isso também é um diferencial. Se você encaminha uma proposta bem estruturada, depois você vai montar um contrato também muito bem estruturado e você vai evitar conflitos, tá? A ideia dentro de uma negociação, quando você fecha um contrato, você precisa pensar em reduzir conflitos. Quando você começa essa sua parceria, inicia esse serviço, o ideal é que não haja conflitos de negociações. E isso só vai acontecer se você iniciar com esse seu contrato muito bem amarradinho, muito bem organizado, muito bem definido, tanto em diretrizes quanto em normativas, tá? A parte operacional, a parte jurídica, tudo isso é muito importante, tá bom? E aí, ela pergunta também, na minha opinião, qual a maior dificuldade que os prestadores e operadoras enfrentam em relação a preços? Eu falei inicialmente aqui, né? Que uma das dificuldades são esses modelos de remunerações mais frequentes utilizados hoje, que na grande maioria for SaaS, né? Baseado em serviço. Mas as operadoras de plano de saúde e os prestadores também, gente. Porque o que a gente tem que entender? Precisamos trabalhar de forma sustentável, eu enquanto prestador e a operadora de plano de saúde. Eu preciso que a operadora de plano de saúde esteja bem estabelecida no mercado. Eu enquanto prestador preciso sim disso, porque eu dependo da operadora. A operadora também precisa que o prestador esteja bem estabelecido no mercado. Então os dois precisam trabalhar de forma sustentável, tá? E trabalhar de forma sustentável é pensar num modelo de remuneração que contemple tanto os meus interesses quanto os interesses do usuário, da operadora e principalmente os interesses de quem está nesse fluxo, que é o paciente. Quando pensamos em modelos de remunerações, quando pensamos em serviços, quando pensamos em estabelecer um contrato com a operadora, devemos pensar no paciente. É a pessoa mais importante dentro desse cenário, é o paciente. Pensar no atendimento a esse paciente que não traga para ele um retorno imediato para o serviço de saúde. Ele não precisa retornar para tratar novamente. Eu não posso, meu interesse quanto prestador não é manter o meu paciente aqui internado por muito tempo dentro do meu hospital. Não pode ser isso, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar em receber valores com base na internação de um paciente, uma internação prolongada, ao contrário disso. Eu tenho que pensar na forma de tirar esse paciente, de liberar esse paciente, de restabelecer a saúde desse paciente de forma mais rápida e de forma plena, de forma que ele não precise retornar para o meu serviço por um atendimento fragilizado, tá? Eu tenho que pensar nisso. Então, quando eu penso nisso, eu tenho que levar isso para a operadora e pensar num modelo de remuneração que não vai direcionar para esse fim, um modelo de remuneração que tanto eu quanto prestador, que eu vou tratar esse meu paciente de forma ampla, de forma plena, de forma criteriosa, de forma respeitosa, o meu modelo de remuneração não vai implicar em nada. Essa minha ideia, esse meu objetivo maior deve ser subsidiado num modelo de remuneração que vai me manter de forma sustentável. Eu, enquanto prestador, vou me manter de forma sustentável trabalhando com essa ideia ética, né? Com essa ideia responsável em relação ao meu usuário, em relação ao paciente que está sob a minha responsabilidade na minha instituição, tá? Quando o paciente entra na minha instituição, eu enquanto prestador, ele está sob a minha responsabilidade, ele é meu paciente. Apesar de estar prestando um serviço para a operadora, ele está sob a minha responsabilidade. É dever meu prestar o melhor atendimento, o atendimento ético e responsável para esse paciente. E aí eu esqueço essa história de pensar só simplesmente no que está negociado. Eu preciso agora pensar na vida do paciente. Então, isso tem que ser pensado no momento em que eu estou estabelecendo um contrato, no momento em que eu estou na minha parceria aqui com a operadora, na minha discussão de parceria. Então, o comercial precisa estar muito bem estruturado e precisa ter essa interação com os demais setores. Tá bom, gente? Então, galera, foi sobre isso os questionamentos da pessoa. Muito boas as perguntas que ela fez, gostei muito, a gente discutiu um pouco, mandei as respostas para ela, espero que ela esteja assistindo essa live ou que venha assistir posteriormente.
e mandem suas perguntas, tá? Terminando essa live, vai ficar uma caixinha de perguntas lá nos stories e vocês deixem suas perguntas, deixem seus questionamentos. Eu tenho o maior prazer, gente, em respondê-los. Eu tenho o maior prazer em discutir esses assuntos com vocês aqui. Estou sempre à disposição. WhatsApp, direct, nas outras redes, fiquem à vontade, tá? Muito obrigada por quem entrou e conseguiu permanecer até o final. Muito obrigada também por quem entrou, mas não conseguiu por algum motivo ficar até o final. Eu sei que esse é um horário um tanto complexo, porque é o início do dia, é o horário que eu tenho para falar com vocês. Não abro mão disso, gosto muito de estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto, então vou continuar. Mas me deixem seus feedbacks, me deixem o que vocês estão achando sobre essas nossas discussões. Quais são as opiniões de vocês, o que vocês querem continuar falando, sobre o que vocês querem continuar falando. Eu aqui, gente, falo sobre saúde suplementar. Saúde suplementar é tudo. Saúde suplementar é faturamento, saúde suplementar é auditoria, saúde suplementar é negociação, são contratos, é tudo. Saúde suplementar é tudo que envolve a complementação da prestação do serviço à saúde em relação à saúde pública, tá? Então, tudo que vocês pensarem fora do SUS é saúde suplementar, tá? E até dentro do SUS essa saúde suplementar também está, porque o SUS também contratualiza o serviço dos prestadores de serviço de saúde dentro da saúde suplementar. Então, estamos praticamente juntos, mas somos a complementação dessa saúde inicial. Tá bom, galera? Então, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Foi um grande prazer e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Beijão pra vocês.